O Jean tem paixão pela leitura desde criança, quando ainda lia livros infantis. A vontade de escrever surgiu na infância e, aos 12 anos, já escrevia as primeiras histórias. Guerreiro, lançado em 2015, foi o primeiro livro publicado pelo autor. A obra conta a história de um menino que tem problemas para se adequar aos padrões impostos pela sociedade por estar acima do peso. Na mesma semana em que lançou Guerreiro, ainda em 2015, Jean já começou a colocar no papel as novas ideias. Foram quase 3 anos escrevendo a história de A Teoria da Bolha de Sabão. O livro aborda um assassinato e uma estudante acusada injustamente que precisa provar a própria inocência. Desde que eu tinha uns 12 anos de idade, eu sempre tive uma ideia muito fixa, assim, sabe? Eu quero muito ser um escritor, eu queria muito, sabe? Era o meu maior sonho, sabe? Até quando eu entrei na faculdade, eu só pensava nisso. E eu tô desde então lutando pra conseguir chegar nisso. Mas aí agora eu percebi que, ser um escritor, ou tornar-se um escritor é uma coisa que acontece a longo prazo, né? Então eu tenho uma vontade hoje de chegar lá, só que eu quero curtir todo esse caminho, sabe? Eu acho que eu tenho que estar aberto a todas as possibilidades. O livro A Teoria da Bolha de Sabão pode ser adquirido por meio da loja Amazon no formato digital. Eu decidi colocar no Wattpad um capítulo por semana e tal, e lançar na Amazon também. Mas para chegar nisso eu não tinha certeza se estava realmente bom. E daí eu escolhi 5 leitores, muito diferentes do perfil deles, e enviei para cada um. E aí eles me deram um feedback. Já o autor Leonardo Bonomini começou a escrever pequenas mensagens poéticas aos 19 anos. E hoje, com 32, publicou o primeiro volume da saga As Crônicas de Luz e Trevas. Intitulado Alfa e Ômega, a ficção fantástica aborda uma guerra entre o bem e mal, luz e trevas, e como os personagens devem escolher um lado nesse cenário. A obra foi escrita em 10 meses e o autor conta que é incrível a sensação de poder ver o livro sendo publicado. Com certeza, eu estou investindo bastante nisso, porque é um sonho velado, né? Sempre fui aficionado por histórias de heróis e poderes e mitos e filosofias assim mais profundas. E tanto que um dos meus livros favoritos é a Bíblia, que eu acredito. Mas assim, é realmente algo surreal, assim. Tem dias assim que eu penso, nossa, como é que eu cheguei aqui, né? Surreal mesmo. Eu sempre quis ir numa Bienal, sempre ouvi falar da Bienal. Poxa, Bienal, deve ser muito legal. Aí, de repente, agora eu vou com uma autora, assim. É uma coisa que é como se eu tivesse pulado degraus, assim. E é uma coisa que me deixa, assim, bem nervoso e bem animado. Muito animado mesmo. O lançamento oficial do livro será na 25ª Bienal do Livro de São Paulo, um dos maiores eventos literários de todo o país. No dia 10 de agosto, o autor vai autografar e conversar com os leitores. A obra ainda está em pré-venda e pode ser adquirida por meio do site da editora Quila. O livro vai estar exposto lá durante todos os dias da Bienal, no stand da editora Hope, que na verdade a editora Hope cedeu o espaço para a editora Quila, que é a editora que eu fiz o contrato. E eu vou estar lá na sexta-feira, dia 10, das 5 às 7 da noite. Das 5 da tarde às 7 da noite, para falar com os fãs, assinar livros, dar brindes e tal. Inclusive, todos os livros vendidos na pré-venda agora, que está acontecendo em julho, vão ser assinados por mim na Bienal. E tem mais moradores de Tubarão se destacando no cenário nacional da literatura. A cidade conta com alguns exemplos de pessoas que começaram fazendo reviews de livros na internet e passaram a escrever as próprias histórias. Uma delas é a autora e booktuber Pan Gonçalves, que também vai estar na Bienal do Livro. Ela já tem algumas obras publicadas, como O Amor nos Tempos de Likes, Boa Noite, Uma História de Verão e até um livro da Turma da Mônica, de Maurício de Souza, chamado Uma Viagem Inesperada. Além desses, recentemente a autora também lançou um livro de contos com outras 2 escritoras, Raíssa Tavares e Laura Conrado, pela editora Galera Record. Intitulado Heroínas, a obra é uma releitura de 3 clássicos, Rei Arthur, 3 Mosqueteiros e Robin Hood. Todos os contos trazem mulheres como personagens principais e dão um novo ar para as histórias já conhecidas. Pan falou sobre a obra em um dos vídeos do canal dela no YouTube. Esse livro aqui é um projeto de releitura de heróis clássicos, e não só a releitura do herói, mas sim a transformação desse herói em heroína. Afinal, todas as grandes histórias que a gente tem do passado são homens conquistando coisas ou fazendo grandes feitos, salvando o dia, e dessa vez a Galera Record quis que a gente empoderasse essas mulheres, empoderasse essas heroínas, trazendo as histórias para os tempos atuais e transformando as mulheres em protagonistas dessa história. Além de adaptar essa história antiga, eu dei um
destino meu, assim, o que eu gostaria que acontecesse e, enfim, eu tô bem feliz. Outra autora e booktuber que vai estar na Bienal do Livro de São Paulo é a tubaronense Bel Rodrigues. A autora também escreveu O Amor nos Tempos de Likes e no mês de junho lançou o primeiro livro solo, 13 Segundos, pela editora Galera Record. A obra conta a história de Lola, uma jovem que acaba de terminar um relacionamento e precisa enfrentar um coração partido e também o vestibular. Mas esse não é o maior problema. Lola tem imagens íntimas publicadas na internet pelo próprio ex-namorado. 13 Segundos mostra como o machismo pode mudar completamente a vida de uma garota. O livro, lançado recentemente, já entrou na lista dos 10 mais vendidos da Veja e também da loja Amazon. Hoje, com quase 330 mil inscritos, Bel também falou sobre a obra em alguns vídeos do canal. Esse vídeo, na verdade, não começa hoje, neste momento que eu estou gravando. Ele começou lá em 2008, na primeira vez que eu fiz um mínimo rascunho do que viria a ser o meu primeiro livro solo publicado. E eu nunca, em toda a minha existência, jamais imaginei que eu publicaria esse livro 10 anos depois. E pra fazer essa história, eu conversei com várias mulheres que já foram vítimas e precisei moldar a personagem que sofria revenge porn a partir desses relatos pra tentar fazer o mais parecido possível com o que elas sentiram quando tudo aconteceu.